Você já parou para pensar quem são os primeiros habitantes do Brasil? Antes mesmo da chegada dos portugueses, diferentes povos já ocupavam essas terras, cada um com suas tradições, crenças e formas de viver. Hoje, quando falamos de povos indígenas, não estamos nos referindo a um grupo homogêneo, mas a uma enorme diversidade cultural, social e linguística que faz parte da formação da nossa identidade nacional. E é justamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Quem são os povos indígenas do Brasil, suas etnias, línguas, culturas, religião, arte e organização social. Os povos indígenas brasileiros formam hoje um contingente que representa cerca de 0,83% da população brasileira. Segundo os dados do último censo do IBGE 2022, há 1.693.535 indígenas no país. Desse total, 622,1 mil, 36,73%, vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal, enquanto 1,1 milhão, 63,27%, residem fora delas. Eles estão presentes em todo o território brasileiro, tanto em áreas urbanas quanto rurais. A região norte concentra a maior parte dessa população, com 44,48% do total. Esses números nos ajudam a entender que os povos indígenas não são uma realidade restrita a aldeias ou a regiões isoladas, mas sim uma parte viva e presente em diferentes espaços do Brasil. O Brasil possui uma enorme variedade de etnias indígenas, cada uma com sua língua, organização social e costumes. Entre as mais conhecidas estão Guarani, Yanomami, Ticuna, Caingangue, Chavante, Pataxó, Terena, Caiapó, Munduruku, Potiguara, Funió e Tupinambá. Essa diversidade mostra que os povos indígenas não formam uma identidade única, mas sim um conjunto de culturas que se diferenciam, dialogam e, ao mesmo tempo, se reconhecem como parte de uma luta comum por território, memória e respeito. Atualmente, existem 274 línguas indígenas identificadas no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010. Esses idiomas são organizados em dois grandes troncos linguísticos, Tupi e Macro-G. Mas, atenção, pertencer ao mesmo tronco não significa que as línguas sejam semelhantes. É como no caso do português e do francês, que têm origem no latim, mas são bastante diferentes entre si. Dentro desses troncos ainda existem várias famílias linguísticas, como o Caribe, Aruaque e Tucano, cada uma podendo reunir mais de um idioma. Além disso, também há línguas dos povos indígenas isolados, que ainda não tiveram contato com a sociedade não indígena. Outro aspecto essencial é a oralidade. A transmissão de saberes, histórias e tradições acontece principalmente pela fala. Porém, cada vez mais há um movimento dos povos indígenas em registrar suas culturas por escrito, com um número crescente de escritores indígenas ganhando espaço na literatura brasileira. Cada povo indígena possui uma forma própria de organização social. Em muitos deles, o coletivo é valorizado acima do individual, e as decisões importantes envolvem a participação da comunidade. A espiritualidade indígena é marcada pela relação íntima com a natureza. Os rituais, festas e crenças expressam a visão de que seres humanos, animais, rios e florestas fazem parte de uma mesma rede de vida. A arte também tem um papel central. Pinturas corporais, grafismos, artesanato, cantos e danças não são apenas expressões estéticas, mas também formas de transmitir conhecimentos, marcar a identidade de cada povo e reforçar a conexão espiritual. E se você está curtindo aprender mais sobre os povos indígenas, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim você continua recebendo conteúdos de história, sociologia, filosofia e muito mais. Os povos indígenas tiveram um papel fundamental na formação do Brasil. Foram eles que transmitiram conhecimento sobre a fauna, a flora, a agricultura e até sobre a língua, deixando marcas que permanecem até hoje na cultura brasileira. Mas, além da contribuição histórica, os povos indígenas também estão em luta permanente pela preservação de seus territórios, pelo reconhecimento de suas culturas e pela garantia de seus direitos. Esse debate, inclusive, aparece com frequência em vestibulares e no Enem, já que trata de questões sociais, políticas, ambientais e culturais que fazem parte do Brasil atual.
E já que estamos falando de povos indígenas, você sabe por que o dia 19 de abril é comemorado como o Dia dos Povos Indígenas? Se ficou curioso, já clica no vídeo que está aqui no card e também na descrição para entender a origem dessa data e a sua importância. Estudar os povos indígenas é fundamental para compreender a formação do Brasil e os desafios que ainda enfrentamos em relação à diversidade cultural e à justiça social. E para você que está se preparando para vestibulares e concursos, esse é um dos temas mais cobrados em provas, principalmente no Enem. Por isso, o Toda Matéria preparou um plano de estudos completo, com calendário personalizado, exercícios comentados e até corretor de redação automático. O link está aqui na descrição para você aproveitar. Nos vemos no próximo vídeo.